Título 4. Dos desembargadores. Capítulo 1. Do compromisso, posse e exercício. Artigo 72. Os desembargadores tomarão posse perante o Tribunal Pleno, ou perante o seu presidente, em local e horário por este designados, ouvido o empossado. Parágrafo 1º. Em qualquer das hipóteses, a solenidade consistirá numa saudação ao empossado, e a manifestação deste, se desejar. Parágrafo 2º. O compromisso poderá ser prestado por procurador com poderes especiais. Parágrafo 3º. Do compromisso, lavrará o secretário, em livro especial, o termo que será assinado pelo presidente, e pelo empossado. Parágrafo 4º. A Ordem dos Advogados do Brasil, e o Ministério Público, serão convidados a participar da solenidade. Artigo 73. O prazo para a posse é de 15 dias, contado da data da publicação do ato de nomeação no Diário da Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado, por igual prazo, pelo presidente do tribunal. Parágrafo 1º. Se o nomeado estiver em férias, ou em licença, o prazo será contado do dia em que deveria voltar ao serviço. Parágrafo 2º. Se a posse não se verificar no prazo, a nomeação será tornada sem efeito. Artigo 74. Ao ser dada posse, no caso do artigo 94 da Constituição Federal, o presidente verificará se foram satisfeitas as exigências legais. Artigo 75. O desembargador deverá apresentar ao presidente do tribunal os elementos necessários à abertura do assentamento individual. A matrícula será feita à vista das provas fornecidas. Artigo 76. Para efeito de percepção de subsídios, a efetividade dos desembargadores será atestada pelo presidente, e a deste, pelo primeiro vice-presidente. Capítulo 2. Das suspeições, impedimentos e incompatibilidades. Artigo 77. Deve o desembargador dar-se por suspeito ou impedido, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, nos casos previstos em lei. Artigo 78. Poderá o desembargador afirmar suspeição por motivo de natureza íntima. Artigo 79. Se o desembargador que alegar suspeição for relator, determinará, sejam os autos conclusos ao vice-presidente para nova distribuição; se revisor, determinará a remessa dos autos ao substituto; se vogal, será convocado o substituto, quando necessário, para quorum para julgamento. Parágrafo 1º. Se o substituto não aceitar a suspeição, ou impedimento, submeterá a divergência ao Tribunal Pleno. A decisão será consignada nos autos pelo primeiro vice-presidente, que será sempre o relator. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando a suspeição for de natureza íntima. Artigo 80. No tribunal, não poderão ter assento no mesmo órgão julgador cônjuges e parentes consanguíneos, ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o 3º grau. Parágrafo único. Nas sessões do órgão, que funciona como tribunal pleno, o primeiro dos membros mutuamente impedidos, que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Artigo 81. Quando se tratar de recurso de decisões do Conselho da Magistratura, ou de mandado de segurança contra ato administrativo de qualquer órgão do tribunal, não se consideram impedidos os desembargadores que no órgão tenham funcionado. Capítulo 3. Da antiguidade. Artigo 82. Regula-se a antiguidade dos desembargadores pela ordem das respectivas posses. Artigo 83. As questões sobre a antiguidade dos desembargadores serão resolvidas pelo órgão especial, sendo relator o presidente.